Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês melhor sobre o exercício que eu passei na aula passada. Então, alguns encaminharam, eu fiz a correção, e aí, como tem alguns pontos que eu acho que é importante frisar, então eu vou deixar esse vídeo para que vocês possam estar assistindo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Então, o exercício era a identificação das atividades passíveis de licenciamento, qual era o código da atividade, porte e o tipo de estudo. Então, alguns pontos que são importantes a primeira coisa que vocês têm que observar é a unidade medida que traz a resolução com o SEMA com o que vocês têm, né, no caso do exercício, ou seja, numa atividade, no caso real. Então, às vezes, vão passar para vocês que é uma determinada área em metros quadrados e lá na Consema está em hectares. E a diferença é gigantesca, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é as diferenças dos conceitos. E aí foi bem legal que a Loila, se eu não me engano, né, nossa aluna, pegou e descreveu exatamente o que era aquela unidade. Então, tem exemplo, tem empreendimentos que é área total, tem empreendimentos que é área edificada, tem empreendimentos que é área útil, e tem uma diferença. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada empresa, né? E nessa empresa eu vou ter a área que está construída, depois eu tenho mais todo um pátio aberto que é utilizado como estacionamento e uma área que está sem finalidade nenhuma no momento. A área total do empreendimento, obviamente que é tudo. O que não está sendo usado, mais a do estacionamento, mais a área edificada. Algumas pessoas confundem a área edificada só o que está construído. E algumas pessoas confundem muito a questão da área útil. Então, a área útil é tudo que eu utilizar. Ah, não, mas eu utilizo uma empresa de logística, de depósito de container. Eu utilizo só para manobra do caminhão, uma determinada área. Não tem problema, é considerado como área útil. Então, muitas vezes, né, as pessoas acham que não, enfim, porque não está construída ou porque não tem uma estrutura, que não é área útil. Não, qualquer utilidade que se dê para aquela área, seja para uma atividade fixa, ou seja para uma atividade que pode acontecer, tem dias que acontece, dias que não acontece, com ou sem estrutura, é considerada então como uma área útil. E aí vai para aquele exercício nosso, né? Então era a área do parque. Agora eu não lembro o número da atividade, mas era o parque temático lá. Então tinha a área de estacionamento, a área de circulação de pessoas, a área edificada, e aí tinha uma área que não era utilizada e uma área averbada, né, como área verde, portanto também não pode ser utilizada. Então aquelas duas ali iriam ser, então, descontadas, certo? A área de circulação de pessoas, obviamente, então, é uma área útil, pelo conceito que a gente acabou de falar aqui, beleza? Outra questão importante é sobre empreendimentos que têm mais de uma atividade. Então, lembra que eu comentei, sempre se licencia pelo código principal da atividade principal da empresa, que vai ser qual? A que estiver relacionada com o principal serviço ou produto que a empresa oferece. Então, naquele exemplo que eu dei ali no exercício de vocês vão ver que era a reciclagem de plástico, que era a preparação da matéria-prima, e a fabricação de artefatos plásticos. Considerando que a fabricação de matéria-prima, ela é uma atividade de apoio, porque o que a empresa vende? Ela vende produtos plásticos, não o material, a matéria-prima reciclada, certo? Então, portanto, os artefatos plásticos, ela é a atividade principal, tá? Então, sempre ter essa relação, as outras vão entrar como as outras como atividade secundária, então. E o estudo, independente se for da atividade principal ou da atividade secundária, é o que apresentar, então, a maior complexidade. Show? Outra questão que é bem importante, que também estava num dos exercícios de alguma das meninas que me mandaram, que era uma observação importante, né? Então, a atividade era um loteamento. E por que eu coloquei no município de Bombinhas? Porque lá no exercício diz que loteamentos em áreas, né, zona costeira, enfim, se não for e não tiver plano diretor e não tiver tratamento de esgoto, aí também vai precisar, caso contrário, não
precisaria. Mas é importante não ler só o início da atividade e ver o complemento que vem depois. Então, não foi à toa que eu coloquei lá bombinhas, era para que vocês fizessem essa associação, verificassem que é o município que tem, ou melhor, que está na zona costeira. Se não tivesse, tem que analisar, então, se tem plano diretor e se tem estação de tratamento de esgoto no município. A estação é uma estação que contempla o município, não são as individuais. E a atividade também de licenciamento de veículos, que aí vocês viram, né, quem fez o exercício, que ela é uma atividade diferenciada. Ela não tem as licenças como a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Ela já tem uma licença de operação direta, certo? Porque qual que é o empreendimento? É o veículo. Então não tem como instalar, né? Não teria sentido algum. Então por isso que já sai direto a licença de operação. E também não tem um estudo, né? Porque como não é empreendimento, né? É o veículo em si, então o que precisa, digamos assim, o estudo principal é o estudo ambiental, o plano de ação emergencial, que é o PAI, como a gente chama, né? Que é caso venha ter algum acidente com aquele veículo, como é que a gente vai proceder para contornar, para estancar, para barrar aquele possível vazamento, por exemplo, né? De algum produto químico. Beleza? Então essas eram as principais dicas do exercício, e aí a gente vai dar continuidade, então, nas nossas aulas. Certinho? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!